Bom dia, bom dia, bom dia. O Instagram tá avisando as pessoas aí. Espero que a sua semana esteja começando bem. A gente tá aqui com essa cara amassada logo cedo. Bom dia, Ivni. Que bom que você entrou. Ivni prestes a casar, Ronaldo. Oh, meu Deus, abençoe seus filhos. Tanta gente agora, eu não sei o nome de todos, mas bom dia a todos. A gente vai falar sobre algo tão importante hoje. Tão pertinente. Oh, meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa. Enquanto vocês estão entrando, bom dia, Leide, minha filha. Bom dia, Ivni. Fica aí, que é importante. Tá tudo bem o som? Tá tudo tranquilo? Bom dia, Richard, precioso. Nossos irmãos lá de Vila Velha. Nossa família de Colatina. Bom dia, Moniquinha. Bom dia. Bom dia, Aleph. O Aleph também quer casar. Quer casar com a minha filha, esse miserável. Vou pegar ele. Bom dia, Daiane. Bom dia, Nai. Nai, nós vamos falar de casamento. Fica aí. Bom dia, Simone. Bom dia, Gisele. Eu queria orar com vocês. Tudo bem, Georgia? Graças a Deus. Que bom. Quero orar com vocês. Eu sinto no meu coração que o assunto é muito, muito pertinente. Muito mesmo, de todo o coração. Vejo que a gente precisa. Bom dia, pastor Luiz Paulo, lá do Rio de Campos. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Rio Alto aí com a questão do Aleph, né? O pastor não perde viagem. Bebeca Muniz, que era para estar estudando, tá na live, né? Não sei o que você tá fazendo na live agora, minha filha. Tá de férias aí na escola? O que é? Eu quero orar, o assunto é muito pertinente. Eu acredito que vale a pena nós orarmos e a gente entender o que esse tempo tange, o que isso toca. Casamento é coisa séria. É tão sério. Vou tentar orar e vou tentar falar aqui, vamos lá. É tão sério que a Bíblia, ela tem início com um casamento. A Bíblia inicia com um casamento e ela finaliza com um casamento. Quem sabia disso? Quem sabia que a Bíblia tem início em um casamento e tem um fim em um casamento? Quem sabia disso aí? Coloca aí nos comentários. Isso é muito importante. E é interessante que a importância disso é tal que o primeiro casamento, ele se dá em um lugar na Bíblia onde não existe o pecado, que são os primeiros 2 capítulos da Bíblia, e o último casamento, ele também se consuma onde não existe o pecado, que são os 2 últimos capítulos da Bíblia. Então olha como isso é importante, olha como isso é importante. Nós precisamos, meu amigo profeta Robson, te amo, meu irmão, te amo. Como isso é importante para tudo aquilo que nós estamos vivendo. E quando nós entendemos isso, as coisas elas acabam sendo elevadas para um lugar muito maior. Então, eu te abençoo para que você tenha o discernimento, a sensibilidade para compreender o que Deus quer nos comunicar. Eu te abençoo para que o seu coração esteja pronto e apto para discernir as verdades eternas de acordo com a santa vontade do Senhor, e que nós não venhamos de forma nenhuma flexibilizar as verdades que Deus tem para nós. Nós, nesse momento, abençoamos esse momento também, para que Jesus ele venha como o esposo da sua igreja, o esposo de uma igreja imaculada, santa, adornada. Ele venha também ser glorificado em tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, que venha trazer glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, queridos. Existem muitos textos grandes na Bíblia. Existe muita coisa que quando é lido, passa por vibrações no nosso coração.
passa por vibrações na nossa carne, a gente acha, uau, que coisa fantástica. Por exemplo, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que texto que tira arrepios. Romanos 8,31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro texto grande, outro texto... Ô Virgínia, que bênção. Seja bem-vinda aqui na live. Outro texto grande, outro texto que tira vibrações dentro de nós. Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outro texto que tira algo grande de dentro de nós. Bom dia, Rosângela. Agora, existem textos que nós ou evitamos propositalmente ou acabamos olhando por cima deles. Sabe aquela olhada por cima? Aquela olhada que não nos faz parar, não nos faz estacionar e dizer assim, cara, eu preciso dar atenção nesse texto. Eu preciso devotar o meu coração a essa verdade. E esses textos, eles fazem, ou eles têm essa vertente com o nosso coração, porque muitas vezes eles nos confrontam. Eles acabam nos levando a um lugar de reflexão, um lugar de confronto. Paz Dudu, Deus te abençoe. Good day for you too. Dona Jurema, preciosa, Deus abençoe, Dona Jurema. Agora a gente precisa entender que toda a escritura, 1 Timóteo 3,16 diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é inspirada por Deus. A inspiração da escritura torna ela útil para ensinar, torna ela útil para repreender, torna ela útil para corrigir e torna ela útil para instruir em toda a justiça. Quem estiver com a Bíblia aí e não for atrapalhar e conseguir colocar aqui o texto de 1 Timóteo 3,16 é importante. Agora, por que nós vamos falar isso? Por que a gente está falando isso? Porque a gente não pode se inclinar para um só texto. A gente não pode se inclinar para uma só vertente e esquecer das outras. A Bíblia, ela não pode ser... Bom dia, tia Jo, Deus te abençoe. Ela não pode ser um livro no qual nós nos aproximamos para tirar, para extrair aquilo que apenas nos agrada, aquilo que apenas coloca o nosso coração em um lugar onde existe conforto. Obrigado, Leidinha. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos compreender que a Bíblia, ela vai nos levar para um lugar profundo em Deus. E lugares profundos são lugares elementares e lugares que vão fundamentar toda a nossa vida. Até porque quando a gente fala de casamento, nós precisamos entender que nós vamos mudar durante o tempo. Ei, você que é jovem que está aqui, você que já casou que está aqui, que talvez não tenha entendido isso. Você se casou com alguém que não é a mesma pessoa, tanto fisicamente, como em maturidade, como em pensamento. Já não é mais a mesma pessoa com a qual você se casou. Já não é mais a mesma vertente com a qual você se casou. Você consegue compreender isso? Pastor Alexandre, precioso. Nós precisamos compreender isso. Por quê? O tempo passa. Shalom, Lilian, lá de Pamplona, na Espanha. A gente precisa compreender isso porque isso é importante. A convicção das verdades é que vão nos fazer permanecer juntos até o fim. Não é a estética. Por quê? Eu não sou o mesmo cara que casei com a pastora Fernanda 20 anos atrás. Você não é a mesma pessoa que casou com o seu esposo ou com a sua esposa. Jovem, você que está aqui, você vai casar com uma menina bonita, mas ela não vai permanecer bonita para frente. As rugas vão aparecer. A vaidade vai se passar. Nós precisamos compreender isso. Amém? Isso é importante para nós. Nós precisamos compreender essa vertente. Nós precisamos ter isso em mente. E por que nós precisamos ter isso em mente? Porque nenhum fracasso na família
vai justificar algum sucesso fora dela. Nenhum fracasso. O cara pode ser o melhor empresário, o cara pode ser o cara mais rico, mas se ele fracassar na família, ele fracassou em todas as áreas. O cara pode ser pastor, missionário, ele pode ser o que for, se ele fracassar na família, ele foi fracassado em todas as áreas. O sucesso e a atmosfera moral de um lar, o sucesso e a atmosfera moral e espiritual de um lar, ele vai ditar a atmosfera moral e espiritual da igreja, das localidades. O sucesso e a atmosfera moral e espiritual de um lar vai ditar o sucesso e a atmosfera espiritual de uma cidade. Uma cidade é forte. Muito obrigado, minha irmã. Uma cidade é forte quando uma família é forte, quando um lar é forte. Quando existem lares fracos, existem sociedade fraca. Quando existem uma moral e uma espiritual de um lar fraco, os filhos são criados de forma fraca. Eles são fadados ao fracasso, porque dentro do lar eles já foram atribuídos sobre eles um legado espiritual de fracasso. Quer ver? Eu vou desafiar você que está me ouvindo aí. Eu vou desafiar você que entrou aqui agora. Tem um monte de crente, um monte de crente nessa live que nunca leu a Bíblia toda uma vez. Que nunca teve a experiência de um aprofundamento bíblico. E por isso estamos fracassando, e por isso estamos entrando em um lugar onde o insucesso não diz respeito às pessoas. Shalom, pastor Bispo Rinaldo, Deus abençoe o senhor, muito obrigado por estar aqui. Bispo Rinaldo é o pastor do profeta João Édipo, um homem querido em qual amamos. Que o senhor o favoreça hoje e sempre, bispo. Nós precisamos entender isso. Os nossos filhos precisam estar balizados. Quando eu entrei no carro, falei com a minha filha essa semana, ela disse: pai, eu já terminei a 3ª leitura, estou na 4ª leitura da Bíblia. É isso que é o maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Paz do Senhor, irmã Ana. Agora, entendendo que toda a palavra é inspirada por Deus, nós precisamos trazer toda ela à nossa vida. Nós não podemos flexibilizar aquilo que nós vamos aderir, aquilo que nós vamos gostar. E eu gostaria agora que nós pudéssemos, por favor, além de compreender isso, a gente pudesse desmistificar alguns papéis que iniciam dentro de uma união familiar, dentro de uma união de matrimônio. Nós precisamos entender isso. Existem papéis claros, e esses papéis não foram estabelecidos por um homem. Não é o João Muniz, o pastor, que estabeleceu esses papéis, mas foi o próprio Senhor, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Rei, quem estabeleceu esses papéis nas Escrituras, e nós precisamos nos adequar àquilo que Jesus colocou para que a gente fosse adequados. Por isso, mulheres que estão nessa live, você precisa ficar aqui agora, porque eu quero ler Gálatas 5, do 22 ao 24. Nós vamos estudar Gálatas 5 todos, hoje e amanhã, mas hoje eu quero ler Gálatas 5, e eu vou desafixar aqui o texto de 1 Timóteo 3,16, ok? De 2 Timóteo 3,16, e eu quero ler Gálatas 5, nós já temos aqui 50 dispositivos, certamente mais de 50 pessoas assistindo. E eu quero que agora a gente entenda isso, porque toda a palavra é inspirada por Deus. E mulher, se você entender isso, o que eu vou dizer vai trazer segurança a você. Põe amor nas minhas palavras, por favor. Diz assim, por favor. E nós precisamos entender isso. Gálatas 5, 22 e 24. Depois você pode afixar isso aqui. Diz assim: mulheres, ouça, por favor. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Solteiras, permaneçam aqui. Homens,
permaneçam aqui, porque isso vai balizar a sua vida também. Porque você vai perceber que a insubmissão da mulher está ligado à falta de missão que alguns homens têm. Então vamos pensar aqui. Mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Show! Como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Já saiu umas 7 pessoas da live, mas você não deve sair. Ouça isso, porque isso vai trazer segurança para você. Amigo Tiago, saudades. Isso vai trazer segurança a você. Primeiro, ouça com atenção, mulheres e homens, casados e solteiros aqui. Por favor, ouça com atenção, minha filha Aline e todos vocês. Submissão não é inferioridade. Ouça agora e receba libertação no teu coração, mulher, Landinha lá da Inglaterra, mulher e homens aqui. Submissão não é inferioridade. Submissão não é ser inferior. Submissão não é ser menor. Submissão não é estar por baixo. Submissão não é isso. Quando Deus criou o homem, homem e mulher Ele criou. Quando Deus Ele colocou a sua essência moral e espiritual na sua criatura, Ele colocou a mesma essência em ambos. Quando Ele colocou o seu tissalém, e Ele disse, eu os criei à minha imagem e à minha semelhança. Ele fez isso em ambos, não foi apenas em um. Ele fez isso em ambos. Então, quando nós entendemos sobre submissão, nós vamos entender papéis, nós vamos entender lugares, nós vamos entender posição de autoridade, nós vamos entender harmonia espiritual, nós vamos entender simetria eterna. Nós não vamos entender aqui, nós não vamos entender aqui algo que diz respeito à inferioridade. Submissão, ouça aqui, homens e mulheres, não é ter alguém que vai ser a sua escrava serviçal ou a sua escrava sexual. Isso não é submissão. Entenda isso e seja livre, na autoridade do nome de Jesus. Submissão é receber de Deus uma resposta por intermédio de uma mulher que é a sua fiel e idônea. Submissão aqui é receber de Deus, ok? Uma mulher que é sua fiel adjuntora, que é uma resposta de Deus para a sua vida. Quando a mulher chega na vida do homem, ela chega como uma resposta, ela não chega como uma escrava, ela chega como uma resposta. Eu estou tentando afixar aqui o texto do Robinho, o meu amigo, mas não estou conseguindo. O homem viu as coisas que Deus havia colocado em sua autoridade, mas Deus viu que o homem estava só, e ele disse, não é bom que ele viva só. Então Deus deu uma resposta para o homem. Deus tirou do homem e deu para ele uma resposta. O bispo está cooperando, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, fixar, não estou conseguindo. Deus deu para ele uma resposta, e a resposta foi a mulher. Mulher, você é uma resposta para o seu marido. Minha filha que está aqui querendo casar, meus filhos que estão aqui querendo casar, homens que querem casar, você é uma resposta para o seu marido. Você não é inferior. Deus te deu como uma idônea, uma mulher que vai auxiliá-lo, em sua missão. Bispo Rinaldo colocou aí, não estou conseguindo fixar, mas você é uma resposta para que esse homem consiga cumprir a missão dele. Você é a coroa do seu marido, você é a glória do seu marido, assim como a igreja é a glória de Cristo. Você é uma resposta, mulher. Você não é inferior. Você não é inferior. Agora nós precisamos entender isso, por favor. Porque nós precisamos entender isso?
Porque se nós não entendemos isso, nós vamos ser privados de muitas coisas não vão acontecer, até porque eu quero deixar claro aqui nessa live, nesta manhã, existem muitos homens que sequer têm as suas orações respondidas pelos céus, porque eles não conseguem associar o seu papel de forma correta com as suas mulheres. A mulher é tão importante quando é submissa, quanto o marido é importante quando compreende isso. Quando você não compreende isso, homem, quando você não compreende isso, marido, vocês interrompem uma movimentação espiritual ao ponto de que orações são interrompidas quando vocês não estão bem. E eu leio isso, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Show! Coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Se você, mulher, não entender a submissão, e se você, marido, não entender o papel que você exerce sobre a vida da sua mulher, até as suas orações são interrompidas. Tem muitos homens que não estão conseguindo exercer sacerdócio diante do Senhor, porque não conseguem exercer um papel diante do lar. Isso precisa ficar claro. Então, submissão não é inferioridade, submissão não é mulher, não é homem, é você se tornar um escravo sexual, não é isso. Submissão é você ser uma idônea auxiliadora, uma fiel adjuntora, alguém que ao lado de um homem que tem uma missão, vai cumprir o propósito eterno de Deus aqui na terra de forma íntegra. Aleluia. Agora vamos lá, uma vez que nós desmistificamos isso, e nós entendemos que submissão é estar debaixo de uma missão, ouça agora, mulheres casadas e solteiras, ouçam isso agora, homens, ouçam isso agora, uma vez que nós entendemos que submissão é estar debaixo de uma missão, é estar sob uma missão, você precisa entender agora, minha irmã, meu irmão, e principalmente mulheres aqui agora, já casadas e solteiras, que estão prestes a casar, você é quem escolhe a sua missão. Você é quem escolhe a sua missão. Não é Deus que escolhe por você, não é uma profetada que escolhe por você qual vai ser a sua missão. É você quem escolhe a sua missão. É você quem olha para o homem que você vai se submeter. É você quem olha para alguém e diz: eu quero estar sob a missão daquele sacerdote, eu quero caminhar junto com aquele homem, eu quero olhar para Jesus do jeito que aquele homem olha, eu quero amar as escrituras do jeito que aquele homem ama, eu quero cumprir o propósito do jeito que aquele homem cumpre o propósito, eu quero seguir a Jesus do jeito que aquele homem segue a Jesus. Ninguém escolhe a missão por você, quem escolhe é você. Fique claro isso. Agora ouça, homens que estão aqui presentes, por mais que o texto de Gálatas 5, 22, até o 23 e 24, seja para mulheres, ouça com muita atenção, homens aqui presentes. Homens, aonde não há uma visão clara, uma missão clara, não haverá submissão. Não culpe uma mulher por não se submeter a um homem que não sabe para onde está indo. Não culpe uma mulher por não ser uma fiel adjuntora, porque não sabe o homem para onde está indo. Quando o homem está perdido, a mulher não consegue desenvolver o seu papel, que é ser uma fiel adjuntora, que é se submeter a este homem, como a igreja se submete a Cristo. Cristo deu uma visão clara para a igreja. Cristo comissionou de forma clara a sua igreja. Cristo deixou princípios claros para a sua igreja. E todas as vezes que um homem é confuso e não tem clareza na sua missão, então aquela que deveria se submeter não consegue fazer isso, porque falta clareza. Existe
obscuridade, existe uma ofuscação da visão, e então não há submissão. Quem entendeu isso, por favor, diga: eu entendi. William Hendricks, ouça com atenção. William Hendricks, ele diz o seguinte, um teólogo que eu admiro, já partiu ao Senhor: um lar sem uma cabeça, um lar sem um sacerdote que é um cabeça, ele é um convite para o caos. Um lar sem um sacerdote que é um cabeça é um convite para o caos. Ouça, mulher, é o seu dever, ouça, é o seu dever se submeter ao seu marido em tudo, em tudo. Ouça, Efésios 5:24 diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Ouça isso, porque a Bíblia diz que assim como Cristo é o salvador da igreja, o marido também exerce esse papel de segurança, uma vez que ele tenha uma missão. E missão, ouça, missão não é aquilo pseudo que a gente acha que a gente deve fazer. Missão é compreender quem nós somos por intermédio de uma identidade eterna. Entenda isso. Quando uma mulher ela sujeita-se ao seu marido em tudo, aquele que tem uma missão, que não está confuso, ela faz isso para que a palavra de Cristo Jesus não seja difamada. Mulheres solteiras, casadas que aqui estão, por favor, homens que aqui se encontram, quando a mulher decide se submeter ao seu marido em tudo, ela faz isso para que a palavra de Deus não seja difamada. E eu fundamento isso na palavra de Deus. Eu fundamento isso na palavra de Deus. Tito 2, 3 e 5 diz assim: ouçam com atenção. Ouçam com muita atenção. Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras e nem escravizadas ao muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, ouça, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e aos vossos filhos, e a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que, a fim de que a palavra do nosso Deus não seja difamada. Você quer que a palavra de Deus não seja difamada? Então você precisa entender o seu papel no lar, mulher, e ser em tudo sujeita aos vossos maridos, em ser em tudo aquela que vai orientar as mais novas por intermédio da sua submissão e da sua prudência perante a palavra de Deus. Quem entendeu isso, diga: eu entendi, por favor. Olha só, Gálatas 5:23 diz que Cristo é o salvador do corpo. Sendo assim, salvador do corpo, da igreja, sendo assim, quando você se submete a alguém que tem uma missão, porque você escolheu a sua missão, você escolheu a quem seguir, então você está em lugar seguro. Existe segurança na submissão. A submissão não é um lugar inseguro, a submissão não é um lugar de fragilidade, a submissão não é um lugar de inferioridade, a submissão não é um lugar de escravidão, a submissão é um lugar que vai impulsionar sacerdotes, que vai impulsionar homens a viverem tudo aquilo que Cristo determinou que eles vivessem. Nós temos, ouça com atenção e põe amor nas minhas palavras, uma sociedade carente de homens fortes. Porque nós aderimos a uma sociedade que disse que a mulher tinha que deter toda a força. E a verdade é que muitas mulheres que me ouvem, ouve com atenção, muitas mulheres que me ouvem,
Você precisa voltar a ser mulherzinha. Você precisa voltar a ser delicada. Você precisa voltar a ser a parte mais frágil. Tem mulheres que tentaram ser pai e mãe, isso não existe. Você foi chamada para nutrir. Não dá para desenvolver esse papel de pai, o seu papel é mãe. Ninguém nutre como você. Ninguém cuida como você. Existem mulheres que quiseram assumir a carga doméstica, as responsabilidades domésticas e assumir as responsabilidades de um marido. Esse papel não é para você, cara. Isso não é para você. Deus te fez de uma forma que você pudesse ser um exemplo para muitas, para que você pudesse ser uma resposta ao seu marido. E essa forma é você sendo o melhor de Deus, a melhor versão de Deus, sendo mulher, sendo você. Ouça com atenção, para a gente discorrer aqui e tentar finalizar essa live. As mulheres, se elas soubessem o poder que existe em suas mãos, mulheres, ouçam, se vocês soubessem o poder que há em suas mãos, vocês usufruiriam disso para transtornar a vida dos homens, para transtornar e transformar de forma boa a vida dos maridos, a vida dos jovens, a vida da sociedade. Por quê? Por intermédio de uma mulher, o pecado entrou na terra. Pela ação de uma mulher, mas pela obediência e a graça encontrada aos olhos de Deus em uma mulher. Ei, a salvação entrou na terra. Pensa nisso. Do mesmo jeito que uma mulher, ela permitiu que o pecado entrasse, uma mulher agraciada permitiu que a redenção chegasse até nós. Pensa, mulher, você tem um poder inconfundível dado por Deus em tuas mãos. E nós precisamos entender isso. Por favor, entenda isso, e as coisas vão ser mudadas. Eu quero ler um texto para você. Um texto que me deixa abismado. Um texto que me deixa estarrecido. Olha o que diz sobre uma mulher que tem a minha admiração. Eu estudo sobre ela. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa, e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Está falando de uma mulher, cara. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada, a sua lamparina, ela fica acesa durante toda a noite. Nas mãos segura o fuso e com os seus dedos pega a roca. Ela acolhe o necessitado e estende as suas mãos aos pobres. É uma mulher, cara. Não está falando de um homem que fez tudo isso, está falando de uma mulher. Ela não receia, não teme a neve por seus familiares, pois ela veste bem todos com agasalhos. Faz cobertura para suas camas, o seu leito está coberto. Veste de linho fino e púrpura o seu marido, e ele é respeitado na porta da cidade, cara, onde toma assento entre as autoridades. Uma mulher sábia, olha só o que acontece, meu irmão. O marido dela é respeitado na porta da cidade, as autoridades o respeitam. Ela veste-se de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Reveste-se de força, ouça, mulher, reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria
e ensina com amor. Essa é a mulher que eu acredito que Deus formou para você ser. Eu te abençoo, mulher, para você ser tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Eu te abençoo, mulher, para você ser tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Eu te abençoo, mulher, para você ser tudo isso aqui que nós acabamos de ler. A mulher que entende o seu papel, ela será uma resposta para toda uma geração. A mulher que entende o seu papel, ela transformará a vida daqueles que estão ao seu lado, mas ela transformará a vida de toda uma sociedade, porque a sociedade em que vivemos está carente de grandes homens, porque as mulheres esqueceram do poder que Deus as concedeu. Deus vos concedeu um poder inconfundível, mulheres. E nessa manhã, nós te abençoamos para você ser a resposta que esse mundo precisa. Eu quero orar para finalizar isso aqui. E talvez eu vou deixar essa live no ar, porque o que Deus produziu aqui entre nós é verdadeiro, é genuíno. Quase 100 lares assistindo, e eu vou deixar essa palavra no ar. Mas antes disso eu quero orar aqui por você. Em nome do Senhor Jesus, não tenha medo de ser mulher. Não tenha medo de ser quem o Senhor te chamou para ser. Não tenha medo de adornar a casa, de fazer grandes negócios, de viver grandes coisas. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você ser a resposta. Você é aquela que se reveste de força e de dignidade. E a sua dignidade não vai difamar a palavra do Senhor, porque muitos virão e ouvirão de ti, do seu coração. Nós abençoamos as mulheres que estão aqui, os sacerdotes que estão presentes, orem pelas mulheres. Nós abençoamos a sua vida, para que você resplandeça, para que você floresça. Nós abençoamos para que você escolha a sua missão de forma correta, você que ainda não é casada. Nós abençoamos você para que, se você está casado com um frouxo, com alguém que não tem uma missão bem determinada, bem definida, que por intermédio dos seus joelhos, por intermédio da sua força, por intermédio da sua dignidade, você traga clareza e luz sobre a sua casa, porque a sua lâmpada permanecerá acesa. Nós abençoamos você, mulher, para ser tudo aquilo que Jesus te chamou para ser. Porque se por meio de Eva entrou o pecado, por meio de Maria a graça nos alcançou. Show! A graça nos alcançou, e existem mulheres que serviram o ministério de Jesus. Umas oraram até que ele viesse no templo, como Ana, outras sustentaram e serviram. Nós acreditamos no ministério da mulher, e nós declaramos que o ministério de vocês será frutífero sobre a terra, e resplandecerá a glória de Deus por onde quer que nós passemos. Nós dizemos isso nessa manhã, para a glória de Deus Pai. Como oramos no início, finalizamos, que tudo que estamos compartilhando seja transmitido, seja revertido em glória ao nosso Deus. Deus abençoe vocês. Amanhã nós finalizamos falando do caráter do homem. Mulher, esteja presente, é importante você entender. Homens, estejam presentes, é importante você aprender sobre isso. O céu pode estar na terra a partir do teu lar. Deus te abençoe. Uma semana de graça de Deus, uma semana de grandes conquistas no mundo do Espírito, uma semana de vitórias inconfundíveis, não para o ego e não para a cobiça da nossa carne, mas para a glória do nosso Deus. Vos amo. Até mais.